Olá, alunos do segundo ano do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo essa videoaula. Mais uma videoaula de Química. Nessa videoaula nós vamos estar falando sobre as funções nitrogenadas, tá bom? Essa é a nossa aula 4, que corresponde aí aos capítulos 12 e 13, tá bom? Então fiquem ligados aí, capítulos 12 e 13. Essas aulas eu já tenho montadas em slide, como vocês já sabem. A gente vai estudar os capítulos 12 e 13 da Química 1. Essa semana a gente só vai ter Química 1, que a outra Química já está bem adiantada. Bom, então nós vamos ver que existem as funções aminas, amidas, nitrilas e nitrocompostos. Nós vamos estar estudando o reconhecimento dessas funções, a nomenclatura e as aplicações delas nos nossos dia a dia. Bom, uma leve introdução aí. A gente vai perceber que as funções nitrogenadas contêm o elemento nitrogênio, que é um elemento fundamental para a vida na Terra, né? O ciclo do nitrogênio que vocês estudam em biologia, ele está presente no ar, nos vegetais, nos animais, nas bactérias do solo, tá? Os compostos nitrogenados, eles apresentam funções biológicas muito importantes também, que estão presentes em aminoácidos, que são estruturas formadoras de proteínas, em hormônios, tá? São substâncias que regulam uma série de coisas no nosso organismo, e nas enzimas. As enzimas vão ser substâncias que nós vamos estudar mais para frente, né? Na verdade, que afetam a velocidade das reações químicas, tá? O nitrogênio também é utilizado como matéria-prima na indústria para a produção de medicamentos, explosivos e plásticos. Daí a importância desse elemento e de se estudar as funções que contém o nitrogênio. Bom, vamos para as aminas, tá? O que são as aminas? As aminas são compostos derivados da amônia. A amônia é essa substância aqui, ó, NH3, é um gás tóxico, tá bom? Mas esses compostos derivados da amônia são formados pela substituição de um átomo de hidrogênio ou mais por grupos orgânicos, em que os carbonos que se ligam ao nitrogênio são carbonos saturados. Lembrando que carbonos saturados são carbonos que fazem ligações simples. Então, se eu tenho a amônia e eu substituo um desses hidrogênios por um grupo orgânico que eu representei aqui de maneira R, genérica, eu vou ter uma amina primária, se só tiver um grupo orgânico ligado ao nitrogênio. Veja que o nitrogênio ele faz 3 ligações, porque ele está ligado a 3 hidrogênios. Então, eu posso ter até 3 grupos orgânicos ligados a esse nitrogênio. Se eu substituo 2 hidrogênios, como é o segundo caso aqui, por radicais orgânicos, aí eu já vou ter uma amina secundária. E se eu substituo 3 hidrogênios por radicais orgânicos, aí eu já vou ter uma amina terciária. Então, a saída de um hidrogênio faz com que entre um radical orgânico, um composto orgânico, tá bom? Uma cadeia orgânica. Bom, vamos para a nomenclatura e o PAC. Na nomenclatura oficial das aminas pode ser dada pela substituição do sufixo "o", do hidrocarboneto, de origem, pela palavra amina, e deve-se colocar a posição do grupo funcional NH2 se for uma amina primária, que a gente vai começar a estudar aí, tá? Então, a gente vai ter um prefixo, que nós sabemos bem, estrutura básica de um composto orgânico, que indica a quantidade de carbonos na cadeia principal, mais um infixo, que vai indicar a ligação que existe entre os carbonos, mais o sufixo amina. Então, aqui, a gente vai ter que numerar essa cadeia de modo que o grupo funcional, o NH2 da amina primária, fique no menor carbono possível. Então, nós vamos começar a numerar essa cadeia da direita para a esquerda, certo? Então, comecei aqui, ó, 1, 2, 3. Se eu tenho 3 carbonos, quer dizer que eu tenho o prefixo prop. Ligações simples, an. Posição do grupo amina, sufixo amina. Ou propanamina. Lembrando que quando o grupo funcional hidroxila, lembra do álcool, estava no carbono 1, eu podia omitir. A mesma coisa nas aminas. Quando está no carbono 1, eu também posso omitir. Olha essa outra aqui. Agora eu já vou começar a numerar nessa forma de bastão do extremo esquerdo, dessa parte aqui, porque a amina está mais próxima do extremo esquerdo. E eu sigo a numeração nesse sentido, da esquerda para a
direita. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui eu já tenho 4 carbonos. Quando eu tenho 4 carbonos, nós sabemos que o sufixo é but. Então, vai ficar butan 2 amina. But de 4 carbonos, porque só tem ligações simples entre esses carbonos. 2 é a posição do grupo funcional e depois a palavra amina. Aqui eu já tenho uma amina que está ligada a um anel aromático. É um benzeno. Então aqui vai ficar benzamina. Você vai tirar o em e o e vai colocar a palavra amina. Já é um pouquinho diferente, é o único diferente. Benzamina. Correto? Sim, galera? Bom, essa nomenclatura oficial existe aí as aminas que possuem ligação dupla, as aminas que possuem radicais, a gente vai estar vendo isso agora. Bom, aqui eu já tenho uma amina que possui uma ligação dupla, então vou ter que começar a numerar do extremo direito. Por causa da ligação dupla? Não, porque esse grupo amina está mais próximo da direita. O que eu tenho que ver é o grupo funcional ficar no menor carbono possível. Se eu começo do extremo direito, eu vou ter 1, 2, 3. Se eu começo do extremo esquerdo, eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, aqui é melhor começar nessa extremidade aqui, da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? E aí, como é que vai ficar o nome? Se eu tenho 6 carbonos, X. Certo? Posição da ligação dupla entre o 2 e o 3, o menor número é o 2. X, hífen, 2 em. Agora, a posição do grupamento amina, 3 amina. X, 2 em, 3 amina. Correto? Olha essa agora. Aqui eu já vou ter a amina mais próxima dessa extremidade aqui. Então, por isso que a numeração vai partir dessa extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também, de novo, 6. Só tem ligações simples entre carbonos, então vai ser X de 6 carbonos. Porque eu tenho ligações simples entre esses carbonos. 2, que é o sufixo, é a posição do grupamento funcional amina, amina. Então, hexan 2 amina. Correto? Agora aqui eu já tenho uma amina que tem um radical, ó. Então, a cadeia principal, quando eu tenho uma cadeia ramificada, nós sabemos que é a maior sequência de carbonos, certo? Da cadeia. Então, vai ser essa daqui a maior sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou começar a numerar dessa extremidade direita, porque o grupamento funcional amina está no extremo direito. Ah, professor, e o radical? Lembrando que os grupos funcionais eles têm prioridade sobre radicais e sobre ligações duplas e triplas, sobre insaturações. Então, comecei a numerar daqui. Esse radical que está no carbono 4 é o metil, certo? Então, a gente vai começar pelo radical. Então, vai ficar 4-metil, pente, 2-amina. Correto? 4-metil, pente, 2-amina. Sim? Alguma dúvida? Não, gente? Então, vamos continuar. No caso das aminas secundárias e terciárias, devemos isolar uma cadeia principal e indicar o nome dos ligantes em ordem alfabética, colocando o N na frente do nome do radical e no nome da cadeia principal, caso as aminas sejam primárias. Então, olha só. Aqui eu já tenho uma amina secundária. A cadeia principal vai ser a maior sequência de carbonos. Nesse caso, tanto esse grupo de carbonos quanto esse aqui, ó, só tem um. Então, a gente vai escolher arbitrariamente uma delas para ser minha cadeia principal. E aí o nome vai ficar N-metil. Por que eu tenho que botar esse N? Porque esse metil ele não está na cadeia principal. Ele é um radical que está ligado ao nitrogênio. Então, vai ficar N-metil metanamina. Então, aqui a gente percebe aí que quando eu tenho uma amina secundária, eu preciso colocar esse N quando eu tenho um radical ligado a ela. Olha esse outro caso aqui.
Então, aqui virou minha cadeia principal. Os 3 carbonos aqui só tem um, né? Então, tanto faz, arbitrariamente também. Aqui vai ser N,N dimetil metanamina. Agora, nesse caso, já tenho cadeias carbônicas o quê? Diferentes. Eu tenho essa aqui, que vai ser a minha principal, que está assinalada, que tem 2 carbonos. E eu tenho essa daqui, que vai ser o radical ligado ao nitrogênio. Então, aqui vai ficar N, CH3 é o quê? Metil. Cadeia principal tem 2. Etanamina. N-metil, porque eu estou indicando que esse radical metil está ligado ao nitrogênio e não à cadeia principal. Et, porque eu tenho 2 carbonos na minha cadeia principal, que é a maior. An, ligações simples. Amina. Correto? Sim. Bom, vamos aí para outra nomenclatura agora de uma amina terciária. Quem vai ser a minha cadeia principal? A maior sequência. Qual desses 3 grupos aqui tem maior quantidade de carbonos? Vai ser esse aromático aqui. Então, isso daqui vai ser minha cadeia principal e isso aqui eu vou tratar como radicais. Os radicais devem ser pronunciados em ordem alfabética, nós já vimos essa regra. Então, vai ficar N-etil, N-metil e agora benzamina. N-etil, N-metil, benzamina. Agora, olha essa aqui, bem mais complexa. Olha como é grande essa. Então, a cadeia principal vai ser essa sequência aqui, correto? Aqui, novamente, eu vou ter os radicais etil e metil. E agora a gente vai começar a numerar isso aqui de modo que o carbono que está ligado ao nitrogênio seja o carbono 1, por causa da preferência do grupo funcional. Olha só, comecei dessa extremidade. 1, 2, 3, né? Então, aqui o carbono 1 foi aqui. Na verdade, o carbono ligado ao nitrogênio é o carbono 2. Eu tenho que começar a numerar a cadeia sempre de uma extremidade. E aqui eu tenho uma extremidade, certo? Essa extremidade tem que ser a numeração partindo dela sempre. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Correto? Essa é a maior sequência. Os radicais que eu tenho aqui são metil, certo? E etil. E aí o grupamento amina na cadeia principal está no carbono 2. Então aqui vai ficar N-etil, N-metil. Agora a cadeia principal tem 8. Agora a cadeia principal tem 8, só que primeiro vai vir os radicais. 5-etil, 6-metil, oct, 3-en, 2-amina. Olha só. Esse etil aqui não está ligado à cadeia principal, está ligado ao nitrogênio, por isso que eu tenho que botar N-etil, certo? Esse metil aqui, ó, não está ligado à cadeia principal, está ligado ao nitrogênio, então por isso N-metil. Agora eu venho nomeando a cadeia principal como nós já vimos em nomenclaturas anteriores. 5-etil, 6-metil, oct, de 8 carbonos, 3-en, 2-amina, porque o nitrogênio aqui está ligado ao carbono 2 dessa cadeia principal. Correto, gente? Sim. Bom, existe aí a nomenclatura usual das aminas. Essa nomenclatura usual é tão empregada que ela acabou sendo também uma nomenclatura oficial. Como é que seria essa nomenclatura usual aí? Tomando uma aguinha. Eu vou colocar o nome dos radicais ligados mais a palavra amina. Só que essa nomenclatura usual só serve para aminas de cadeia pequena, onde eu consigo identificar os radicais, como esse caso aqui. Essa daqui, que é uma amina de cadeia longa, complexa, eu não conseguiria fazer pela nomenclatura usual. Então, olha só, para uma amina primária. Esse radical aqui é o metil. Então, aqui ficaria metilamina. Esse radical aqui seria o fenil. Então, ficaria fenilamina. Agora, eu tenho esse radical aqui, o pé da galinha. Lembra que o pé da galinha é o terc-butil.
Então, esse daqui ficaria terquibutilamina, certo? Isso são para as aminas primárias. Para aminas secundárias, mesma coisa. Você identifica os radicais, coloque-os em ordem alfabética. Então, aqui nós temos o radical metil e aqui nós temos o radical fenil. Então, aqui ficaria fenil, metil, amina. Nesse caso aqui, nós temos o etil, 2 carbonos, e aqui nós temos o isopropil. Então, pela ordem alfabética, etil primeiro. Então, etil, isopropil, amina. Correto, gente? Então, tem essa nomenclatura oficial, usual. Vou aceitar as duas, tá bom? Porque essa nomenclatura usual ela acabou se tornando oficial de tanto ser utilizada. Outros exemplos, agora com uma amina terciária. Como os 3 radicais são iguais, 3 metis, então vai ficar trimetilamina. Aqui eu tenho etil e metil. Então, aqui ficaria etil dimetilamina. Etil dimetilamina. Aqui eu tenho propil, etil e metil. Em ordem alfabética, etil, metil, propil, amina. Etil, metil, propil, amina. Certo? Então, acabamos tudo de aminas, tá bom? Agora, nós vamos ver aí algumas aplicações das aminas. Então, as aminas aí, elas são muito importantes, tá? O que ela está presente aí nos aminoácidos, como eu falei, aqui eu tenho grupamento amino, ó, ligado a um carbono saturado. Quando eu tenho um aminoácido se ligando a outro, eu vou ter as proteínas. A gente vai ver que quando eu tenho um C-O, que é uma carbonila aqui ligada ao nitrogênio, eu não vou ter mais a função amina, eu vou ter a função amida. Aqui nós temos a trimetilamina, que está presente no odor do peixe podre, quando você tem aquele material em decomposição, ou você vê um peixe lá estragando, libera essas substâncias na decomposição de animais mortos. Aqui nós temos a 1,4 diaminobutano, que é a putrescina, e 1,5 diaminopentano, que é a cadaverina. Então, os grupamentos aminas estão muito aí ligados à decomposição de animais mortos, tá bom? Aqui também nós temos algumas outras aminas importantes. Nós temos a anilina, que é a benzamina, que nós vimos que o nome oficial dela é isso, que é utilizada aí como corante. Nós temos o ácido paraminobenzoico, que está presente em protetores solares. E aqui também nós temos o acetaminofeno, que é um analgésico, tá bom? Bom, agora que a gente acabou essas aplicações aí das aminas, as aminas estão muito presentes em algumas drogas também. Então, aqui nós temos a estrutura da adrenalina. Perceba que eu tenho aqui uma amina secundária, ó, certo? A adrenalina é aquele hormônio, né, que aumenta os batimentos cardíacos, a nossa pressão arterial, tá bom? Aqui nós temos as anfetaminas, que são substâncias aí que vão ter o mesmo efeito da adrenalina, tá bom? Aqui você percebe o grupamento amina novamente, tá? A gente tem aí a nicotina. Ó, percebam que todos esses nomes, adrenalina, anfetamina, nicotina, vão ter esse ina no final, são substâncias que possuem grupamento amina. Nicotina presente aí no cigarro, que causa o vício. Aqui nós temos uma amina terciária, percebam aqui, ó, tem 3 radicais ligados a ela. Aqui nós temos a cafeína, também temos o grupamento amina aqui, ó, terciário. Aqui não é amina, porque tem que ser uma ligação dupla, não pode ser uma ligação dupla, tem que ser uma ligação simples com carbono. Aqui nós temos a morfina, que é uma substância utilizada aí, certo? Para aliviar dores, tá bom? Que é um analgésico muito forte, pacientes que têm câncer, os efeitos aí do câncer são muito violentos em relação à dor. Então, em pacientes com câncer com estágio terminal, a gente utiliza a morfina. Nós temos a coniina, que é uma substância presente em uma planta venenosa e foi usado aí no filósofo grego Sócrates, tá? Que quando ele ingeriu um chá que tinha essa substância, que é um chá de cicuta, e ele morreu aí envenenado.
Percebam aí que também tem uma amina aqui, que é essa substância aqui com nitrogênio. Aqui nós temos a cocaína, tá bom? Também que é presente da amina terciária. E aqui nós temos o êxtase. Então perceba que as aminas elas estão na maioria das drogas, né? E substâncias aí, como a gente está percebendo, que são nocivas, né? Aqui nós temos uma amina secundária, porque ela está ligada a 2 grupos orgânicos e tem um hidrogêniozinho aqui residual. Tá bom? Agora nós vamos falar das amidas. As amidas, tá? Vão ser substâncias caracterizadas por esse grupo funcional. Agora eu vou ter uma carbonila, que é um C-O, ligado ao nitrogênio. Toda vez que eu tenho um carbonila ligado a nitrogênio, eu tenho uma amida, não amina. Amina é quando o nitrogênio estava ligado a carbonos saturados, que só fazem ligações simples. Aqui o nitrogênio está ligado a um carbono insaturado. Essa insaturação é a presença da dupla, só que essa dupla ela não pode estar de qualquer jeito. Tem que ser um carbono fazendo ligação dupla com o oxigênio. Elas podem ser originadas a partir de uma reação química entre um ácido carboxílico e uma amina, ou entre um ácido carboxílico e a amônia. Olha só. Quando eu tenho um ácido carboxílico, eu tenho uma cadeia genérica qualquer, certo? Ligada aí a C-OH mais a amônia. O que vai acontecer? A hidroxila do ácido carboxílico vai reagir com um dos hidrogênios aqui da amônia e vai ter a saída de água. E aí esse NH3 vira NH2 e ele vai se incorporar no lugar da hidroxila, certo? Então aqui nós temos um exemplo de uma reação química desse tipo. Então aqui nós temos um ácido etanóico, tem 2 carbonos. Então o hidrogênio vai se reunir com a hidroxila. Então a hidroxila do ácido carboxílico reage com o hidrogênio da amônia e aí eu formo a minha amida, com a saída de água. Ou eu posso também a formação de uma amida do ácido carboxílico com uma amina primária. Então tem ainda 2 hidrogênios, o hidrogênio da amina vai reagir com a hidroxila do ácido. Nesse processo eu vou formar o quê? Água. H2O. E vou formar a minha amida substituída, porque agora eu já tenho um radical. Esse radical que estava ligado aqui à amina primária, ele vai se perpetuar na amina substituída. Então aqui nós temos um exemplo, hidroxila com hidrogênio formando a água. E esse grupo aqui, NH ligado a CH2 e CH3, ele vai ser incorporado ao carbono. E aí vai ter essa estrutura aqui da amida. E ainda posso ter uma amina dissubstituída. Então aqui ó, já tem uma amina secundária. Hidroxila reagindo com hidrogênio, formando água, correto? E aí esse nitrogênio que está ligado a esses 2 CH3 vai ser incorporado aqui no C-O. Ok? E aí vai dar origem a essa estrutura aqui. Posso ter uma amina terciária reagindo com ácido carboxílico? Não. Porque uma amina terciária não vai ter hidrogênio para eu fazer esse parzinho aqui e formar a minha água. Tá bom? Nomenclatura das aminas. A nomenclatura de uma amina não substituída é derivada da nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Você vai substituir a terminação ico do ácido carboxílico de origem pela terminação amida. Então, olha só. Aqui eu tenho 4 carbonos. Então, vai ser butanamida, certo? Ó, lembra que a carbonila ligada ao NH2 é a característica do grupo funcional, butanamida. Aqui já tenho ramificações, então a cadeia principal vai ser essa maior sequência aqui. Eu vou começar a numerar sempre do carbono do grupo funcional, que é esse daqui. Agora eu tenho metil no 4 e outro metil no 4. Então aqui vai ficar 4,4 dimetil pentanamida. Perceba que aqui eu não estou precisando colocar a posição do grupamento amida, porque sempre vai estar na extremidade.
Diferente das aminas, que poderiam estar no carbono 1, no 2, no 3. Aqui o grupamento amida sempre vai estar na extremidade, por isso eu não preciso mencionar. Aqui a numeração parte deste carbono e segue. Agora eu já tenho uma dupla. Então vai ser o quê? Propenamida. Certo? Aqui eu não preciso colocar a posição da dupla, porque não teria outra posição possível para essa dupla estar, além dos carbonos 2 e 3. Ela não pode estar aqui, essa dupla, porque senão esse carbono faria 5 ligações, ele só pode fazer 4. Então, quando não tiver outra posição para a dupla estar, não é necessário colocar a posição da dupla. Se tiver mais de uma posição possível para a dupla, é necessário colocar a posição da dupla. Agora, a nomenclatura das amidas, continuando aí. Também a gente começa daqui. Estou fazendo vários exemplos. E vamos seguir para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse radical aqui é um metil. Então, vai ficar 3-metil-pentanamida. Certo? Agora eu já tenho uma amida que tem uma dupla e um radical. Então aqui, ó, segue para cá. Lembra que o grupo funcional, que é essa parte que tem prioridade em relação à dupla. E aí o nome vai ficar, primeiro os radicais, 5-etil, hept de 7 carbonos. Posição da ligação dupla entre o 6 e o 7, 6. 6 em amida. 5-etil, hept de 7 carbonos, 6 em, é a posição da dupla entre o 6 e o 7, o menor número é o 6, enamida. Lembrando aí que sempre tem que colocar an em um in. Quando só tem ligações simples entre os carbonos, an. Se tiver ligação dupla, em. E aí o sufixo é a palavra amida. Bom, na nomenclatura de uma amida N substituída, escreve-se a letra N, seguido do número de grupos ligados ao nitrogênio, 1 a 1, em ordem de complexidade. Para numerar a cadeia de uma amida, deve-se começar pelo carbono do grupamento carbonilo. Olha só. Esse daqui já é uma amida dissubstituída. Eu já tenho a cadeia principal. A cadeia principal de uma amida sempre vai ser a cadeia que tem a carbonila ligada ao nitrogênio. Isso daqui vai ser um radical. Só que não é um radical da cadeia principal, um radical ligado ao nitrogênio, como a gente tinha lá nas aminas primárias e nas aminas secundárias e terciárias, tá bom? Então aqui vai ficar N-metil-propanamida. N-metil, esse metil está ligado ao nitrogênio, propanamida. Aqui vai ficar como? Ó, N-metil, e aqui é o etil. Então começa com etil, lembra a ordem alfabética. N-etil, N-metil, 3 carbonos, propanamida. Perceba que agora esses radicais não estão ligados à cadeia principal, estão ligados ao nitrogênio. Por isso que eu tenho que botar esse N, tá bom? E lembrando que a cadeia principal sempre vai ser essa agora. Independente se ela tem uma quantidade maior ou menor de carbonos, a cadeia que contém a carbonila vai ser a principal. Aqui nós temos algumas aplicações das amidas. As amidas estão presentes aí na ureia, que é um fertilizante muito utilizado, tá? Na agricultura, é a fonte de nitrogênio. Existem 3 principais elementos que estão presentes em fertilizantes, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, fertilizantes NPK, tá bom? Então a gente percebe aí. Ela também, a ureia é utilizada como adubo, fertilizante, na alimentação do gado, como estabilizador de explosivos e na produção de resinas e medicamentos, sedativos e hipnóticos. Então, ela é uma matéria-prima para a fabricação dessas substâncias. Aqui eu tenho uma diamina, né? Porque eu tenho uma carbonila ligada a 2 grupos NH2. Aqui nós temos a formação de um aminoácido. Olha como é interessante. Um aminoácido mais um aminoácido formando, na verdade, uma proteína. Perdoe.
Aqui eu tenho um ácido carboxílico de um aminoácido, ó, aminoácido, reagindo com o grupo amina de outro aminoácido. E aí nós sabemos que a hidroxila vai reagir com um desses hidrogênios aqui, ó, e aí eu vou formar a água, saída de água. E aí eu vou ter o NH, porque saiu um hidrogênio aqui, se ligando, certo, a carbonila, como a gente está vendo aqui, ó, NH se ligando a carbonila. Essa ligação é a chamada de ligação peptídica, ligação de formação de proteínas. Então, quando eu tenho a união de 2 ou mais aminoácidos, eu formo proteínas. Tá? A ureia é uma substância que ela sofre uma decomposição em meio ácido. A urina é meio ácido e tem ureia. Então, por isso que nos mictórios a gente percebe aquele odor bem característico, porque na verdade está acontecendo a reação da ureia com a água em meio ácido, liberando a amônia. E a amônia dá esse cheiro característico ruim que a gente vê presente nos mictórios. Aqui nós temos o ácido barbitúrico, que também tem grupamento amida, olha só, está presente aí, né, em sedativos e hipnóticos. E aqui nós temos o ácido úrico, que também existe na urina e também tem o grupamento amina, o carbonila ligado ao nitrogênio aqui, grupamento amida. Agora nós vamos para as nitrilas, é o nosso penúltimo grupo aí de compostos. Bom, as nitrilas são obtidas a partir da substituição de um hidrogênio do ácido cianídrico por um radical orgânico. Então, o ácido cianídrico é esse aqui, ó, HCN. Quando eu substituo um hidrogênio desse radical, desse ácido, perdoe, por um radical orgânico, eu vou ter um grupo funcional que é a nitrila. Então, nitrila é C-tripla-N ligado a uma cadeia carbônica, pode ser representado dessa maneira ou apenas CN. As nitrilas admitem duas nomenclaturas. A oficial, é o nome do hidrocarboneto. Então, você vai nomear isso como se fosse um hidrocarboneto normal, mas a palavra nitrila sempre vai estar na extremidade, porque o carbono está fazendo uma tripla ligação aí com o nitrogênio. E a usual, você vai colocar a palavra cianeto, que vai representar esse grupo aqui, CN, mais o nome do radical. Sendo que a usual só vai servir para cadeias pequenas, como a gente sabe bem. Então, aqui eu poderia nomear isso como 1, 2, 3. Prop, ligações simples entre os carbonos. An, sufixo de hidrocarboneto. O, mais a palavra nitrila. Propano-nitrila. Certo? Ou cianeto, que aí é o CN aqui, ó, ele é tratado como cianeto. E o que está ligado a esse CN? 2 carbonos que formam o radical etil. Cianeto de etila. Então, quando você fala cianeto, você já mencionou esse carbono aqui. Você só vai agora se preocupar com esses dois na forma de radical. Olha aqui, aqui será 1, 2, 3, 4. Butano-nitrila, porque são 4 carbonos, ou cianeto de propila, porque são 3 carbonos aí como radical, certo? Então, butano-nitrila ou cianeto de propila. Esse aí vai ficar como? Olha só. Aqui nós vamos ter a numeração partindo daqui, ó, 1, 2, 3, 4, correto? A maior sequência de carbonos é essa, eu vou ter um radicalzinho aqui. Então, aqui eu vou ter um metil, então ficaria 2-metil butano-nitrila ou cianeto de sec-butila, tá? 2-metilbutano-nitrila ou cianeto de sec-butila. Certo, gente? Tudo bem? Bom, as nitrilas, elas estão presentes aí em algumas substâncias, como as sementes de alguns alimentos, de cereja, uvas, maçãs e pêssegos, tá? E ela contém essa substância amigdalina. Então, a amigdalina tem toda essa estrutura e aqui eu tenho o grupamento nitrila. Se você come muitas dessas sementes, é muito perigoso. Por quê? Essa nitrila ela pode sofrer uma hidrólise no nosso organismo e formar um ácido cianídrico. O ácido cianídrico é um ácido muito tóxico que foi utilizado pelos judeus
por Hitler para eliminar os judeus, lésbicas, homossexuais e negros durante a Segunda Guerra Mundial nas câmaras de gás. Até hoje, algumas execuções penais dos Estados Unidos são através da execução com ácido cianídrico, tá? Esse ácido cianídrico formado, ele pode provocar aí a morte de uma pessoa por intoxicação. Então, não é recomendado você pegar e ingerir as sementes de cerejas, uvas, maçãs e pêssegos em grande quantidade, tá? Tá bom? Também está presente na mandioca brava, tá bom? Essa amigdalina. O nível de amigdalina é suficiente para matar uma pessoa, por isso que a gente cozinha a mandioca. Não pode comer a mandioca crua, pelo amor de Deus, não faça isso. Aqui nós temos um outro exemplo de nitrila. As nitrilas alifáticas que contêm até 14 carbonos são líquidas, são tóxicas, mas em menor grau que o próprio ácido cianídrico. Aqui nós temos uma nitrila insaturada muito importante, que é a acrilonitrila. Está presente em polímeros acrílicos, né? E lãs sintéticas Orlon, aquelas cobertas, né? Aqueles edredões sintéticos que nós sabemos bem, né? Quase todo mundo já deve ter tido contato com edredom sintético. E agora, para finalizar, nós vamos para os nitrocompostos. Tá, os nitrocompostos são compostos formados pela presença desse grupo funcional NO2 aqui, que é o grupo nitro. Aqui eu tenho uma ligação covalente simples, essa setinha quer dizer que é uma ligação covalente coordenada, tá bom? As duas primeiras são normais, essa daqui é dativa. Vocês estudaram isso lá na primeira série, mas não vai ser importante saber essa estrutura, tá? Em alguns casos, essa ligação aqui, na forma de seta, ela é até representada como uma simples, para não confundir os alunos. Na nomenclatura do grupo nitro, ele é tratado como um radical, seguindo na nomenclatura dos hidrocarbonetos. E a numeração deve colocar o grupo NO2 nos menores números possíveis. Então, vou tentar colocar o NO2 no menor número possível, porque ele é meu grupo funcional. Então, vou começar aqui dessa extremidade, ó, porque o NO2 está mais próximo dela, e sigo. E aí, é um hidrocarboneto normal, você trata o grupo NO2 como um radical. Então, aí vai ficar 4-metil, porque os radicais devem vir em ordem alfabética, 2-nitropentano. Certo? Sim. Aqui a gente vai ter esse composto, vamos começar a numerar partindo do grupo nitro. Se eu seguir aqui no sentido anti-horário, eu vou ter o etil no 2. E se eu seguir no sentido horário, eu vou ter o metil no 2. Então, é melhor o etil no 2. Certo? Bom, o nome aí vai ficar metil, nitro e etil. Então, aqui vai ficar 3-etil, 1-nitro, 1-metil, perdoem, 2-nitro-benzeno. 3-etil, 1,2 de nitrobenzeno, que aqui não está aparecendo, mas é um outro grupo nitro aqui no 1, ok? Aqui os nitrocompostos estão presentes aí na fabricação de explosivos. Então a gente tem o TNT, o trinitrotolueno, tem esses 3 grupamentos nitro aqui, ó. E o tolueno é um metil com um benzeno. E aqui nós temos a nitroglicerina. Então, daí, por isso que tem esses nomes, né? Nitrotolueno, nitroglicerina. Ok? Espero que vocês tenham aprendido. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, tirem as dúvidas comigo. Forte abraço a todos. Tchau, tchau, gente.